Bom pessoal, sou o aluno Eduardo Alves da turma 214 do Colégio Militar de Brasília e hoje nessa nossa aula aqui eu vou falar um pouco mais sobre uma pirâmide em específica que cai muito e vai cair na nossa 8, nossa prova aí que está mais próxima. Essa pirâmide é um tetraedro, né, que o nome já fala, que é regular, enfim. O que essa pirâmide tem de tão importante? Bom, ela é formada por 4 triângulos, 3 sendo suas faces laterais e 1 sendo a base. Só que não só isso, ela é formada por 4 triângulos equiláteros. Então, todos os lados são iguais. Vou como desenhar aqui. Todos os lados são iguais. E para a gente saber a área de um triângulo, a gente precisa saber da formulazinha de um triângulo equilátero. Bom, triângulo equilátero é a área... Peraí, vou escrever aqui, eu já saio. A área do triângulo é igual a L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é de... A área de um triângulo é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. O que seria L? Eu estava desenhando aqui. É isso. L é o lado, né? Isso aqui é o L. E essa é a principal característica dele, né? Que ele é formado por um triângulo... Essa pirâmide é formada por 4 triângulos equiláteros. Bom, e a gente pode fazer algumas relações pitagóricas aqui. Por exemplo, a altura que é traçada do vértice, né? Que eu abreviei aqui para ver, do vértice até o centro do triângulo. Quando a gente traça aqui, ó, o raio até o ponto A, do VOA, o triângulo VOA, formado pela altura ao quadrado mais o raio ao quadrado é igual ao lado ao quadrado, certo? Porque esse aqui é L, aqui é L também, né? Então a gente forma a primeira relação pitagórica aqui. Opa, ficou meio esquisito aqui, cortou. Mas enfim, dá pra ver que é um L, né? Deixa eu apagar aqui. Bom, a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado é igual ao lado ao quadrado. Bom, essa é a primeira, tem outra, mas antes de falar dela, eu vou apagar aqui, mas depois eu coloco de volta. Antes de falar dela, tem que falar sobre a relação entre o apótema, o raio e a altura de um triângulo. Vamos lá, desenhar aqui um triângulo para vocês enxergarem melhor. Bom, o raio é o ponto que vem de um vértice até o meio, né? Então o raio é esse azul mais escuro, que é esse aqui, eu vou até escrever aqui, ó. Esse aqui é o raio, esse e esse, ou seja, vou colocar 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, 2 pontos aqui. Esse é o raio. O apótema é o que vai do centro até o ponto médio, dividindo o lado em dois lados, lados iguais, né? Lados não, perdão. Como posso chamar isso? 2 lugarzinhos aqui iguais, né? Aqui vai ser X e aqui também vai ser X, né? Então, isso que o apótema faz, divide aqui o lado em 2 iguais. Então, essa é a relação, né? Agora vocês sabem o que é raio e o que é apótema. Vamos lá para a relação. A relação é a seguinte. Tá vendo aqui, ó, que eu já tracei aqui um raio, que é o que vem do vértice superior até o meio, e o apótema que continua esse raio. Bom, o apótema, galera, o apótema é igual a 1/3, cara, tá falhando, 1/3 da altura, é igual ao apótema, né? Do triângulo equilátero, né? Não vamos confundir aqui não, porque a altura do triângulo equilátero aqui não é a altura da pirâmide em si. Então esse é o principal ponto. E o outro ponto é que o raio é igual a 2/3 da altura. Portanto,
O raio mais o apótema dá altura, né? Visível isso? Beleza. Então, apagando aqui, vou colocando as fórmulas aqui. Aí. O apótema, vou colocar sempre de roxo, aqui ó, é igual a 1/3 da altura e o raio é igual a 2/3 da altura, né? Coloquei aqui do lado para vocês a área de um triângulo, o apótema do triângulo e o raio do triângulo. Bom, agora voltando aqui para os triângulos que a gente pode encontrar aqui, a gente pode encontrar essa razão pitagórica, né? Que é o triângulo VOA, triângulo VOA. Vamos lá, esse é o primeiro. Deixa eu colocar aqui. Triângulo VOA. Bom, a altura ao quadrado mais o R ao quadrado, porque sai do centro do triângulo e vai até um vértice, ou seja, o raio. Isso aqui é igual ao lado ao quadrado, né? Lado ao quadrado. Esse é o primeiro. A outra que a gente pode fazer usando o apótema. O apótema é o seguinte: se a gente traça de VC para cá, a gente traça um aqui para o meio, no qual divide esses dois em lados iguais, isso aqui é o apótema, né? Então, a gente vai definir o ponto médio, exatamente. Então, a segunda relação trigonométrica que a gente tem é que... Deixa eu apagar aqui, eu já coloco... Não, vou colocar aqui, não, vai ficar muito apertado. A segunda relação trigonométrica que a gente tem é o triângulo VOM, né? Coloquei o M aqui. VOM. Tá, vamos lá. A gente sabe que aqui é a altura da pirâmide, né? Aqui é o apótema do triângulo. E o que seria, então, esse terceiro item, no caso a nossa hipotenusa, né? Eu vou desenhar aqui para ficar mais visível para vocês. Um segundo. Opa, não tinha parado para desenhar ainda. Eu vou desenhar aqui rapidão para ficar melhor visível para vocês. Bom, desenhar até pequeno, relativamente pequeno, só para vocês terem realmente a noção melhor do que eu tô falando. Bom, vamos lá. Triângulo VOM, partiu do vértice. Vértice, ponto de origem, a origem, O, ponto médio, M. Certo? Esse triângulo aqui, ó. Entendeu? Ele vem na altura, a altura é um cateto. O apótema é o outro cateto. O apótema do triângulo é outro cateto. E agora que vem a pegada. A nossa hipotenusa, nesse caso, é a própria altura do triângulo isolado aqui, ó, desse triângulo. Ou seja, a altura desse triângulo. A altura desse triângulo é nosso terceiro item aqui, ó, que vai formar a hipotenusa. Como que eu posso colocar? Vou colocar a altura em H maiúsculo, né? Então, a altura da pirâmide ao quadrado mais o apótema ao quadrado é igual à altura do triângulo ao quadrado. Opa, perdão. Igual ao triângulo ao quadrado. Bom, então eu vou colocar aqui em cima para vocês essas duas formulazinhas. Não é bom ficar decorando isso não, porque eu uso essas letras, né? Mas no exercício pode estar dando outra, então se vocês se deparar com outra, pode acabar esquecendo. Então é melhor lembrar que tem dois, né? Tem duas relações pitagóricas aqui, né? Bom, o triângulo VOM, eu vou colocar aqui, né? Altura ao quadrado mais apótema ao quadrado
é igual à altura do triângulo ao quadrado. E o outro é o triângulo voa, que é altura ao quadrado mais raio ao quadrado é igual ao lado ao quadrado. Esses são os dois, né? Deixa eu sair um pouco aqui da frente. Essas são as duas relações pitagóricas que a gente pode tirar daí. E agora eu vou ensinar para vocês como achar a altura, né? Tem duas formas de achar a altura num triângulo equilátero. A primeira delas é a fórmula, né? Que eu vou ensinar aqui para vocês rapidão. É bem simples mesmo, é até parecido um pouco com a do triângulo, com a área do triângulo, né? Então vamos lá. Vou desenhar aqui rapidão para vocês um triângulo equilátero. Finge que é equilátero, porque tem que desenhar rápido aqui, não dá pra ficar com as medidas totalmente certas, né? Queria eu. Bom, isso aqui era pra ser um triângulo equilátero. Dá pra enganar, dá pra enganar. Pronto. Então, o que que é a altura? A altura, a gente traça a altura aqui, ó, né? Ela vai dividir, como é um triângulo equilátero, esse lado é igual a esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Os três lados são iguais, né? Então esse lado aqui, ele vai ser um Bzão. Esse lado aqui é um Bzão. Só que depois de ser dividido, vai ser 2Azinho. Dá pra entender isso? Só mudei a letra. Ela é um Bzão igual a todos aqui. Opa, Bzão aqui, Bzão aqui. Só que quando divididos, ela forma 2Azinhos com a mesma, com o mesmo valor, né? Então vamos lá. Aí como que a gente acha a altura? Bom, a questão vai ter que te dar alguma partida, né? Ou ela vai te dar a altura, ou ela vai te dar um valor daqui. E a gente taca em Pitágoras, né? Que isso aqui é a altura formando um ângulo reto. A gente sabe que aqui... Opa, esqueci do B aqui, perdão. Mas enfim, a gente sabe que aqui é um lado, é a metade de B, né? Eu vou colocar B sobre 2, que é melhor, para vocês visualizarem. Bom, aqui é B sobre 2 e aqui é B sobre 2, né? Então, isso é que a gente precisa saber, que a altura divide no meio e que forma um ângulo de 90 graus, então a gente pode usar razões trigonométricas, né? Razões trigonométricas não, Pitágoras. E outra coisa que é bom saber, num triângulo equilátero, esse ângulo aqui é de 30 graus, certo? Um jeito muito fácil de aplicar é esse ângulo de 30 graus, olhar para o cateto oposto, se aqui for 2, né? A altura vai ser isso raiz de 3, né? E é isso. O que eu precisava falar sobre a altura é isso, mas tem um jeito muito mais fácil da gente aprender, que é a altura do triângulo pela fórmula. A altura do triângulo é igual ao lado vezes raiz de 3 sobre 2. Essa é a fórmula do triângulo, né? Então essas são as principais coisas que vocês precisam saber. A área total continua a mesma, né? Que é a área lateral mais a área da base, ou seja, a área de 4 triângulos equiláteros. E o volume é a área da base vezes a altura. Mas cuidado de verdade, que vocês podem se confundir com a altura da pirâmide, que é o de rosa aqui. Vocês podem confundir ela com a altura do triângulo, que são diferentes. Então eu vou até colocar esse H aqui, maiúsculo. Eu vou até colocar, ó,
que na maioria dos casos, não sei se são todos, eu realmente não sei, então não vou falar, mas eu acredito que seja, mas enfim, na maioria dos casos, a altura do triângulo é diferente da altura do tetraedro, né? Até porque trata-se de um reto aqui e um inclinado, então o inclinado acaba sendo maior, né? Bom, eu aconselho vocês sempre fazer por essa fórmula aqui, que é um jeito muito mais simples de guardar, né? E no volume, quando vocês acharem a área total não, perdão. Quando vocês acharem o volume, vocês fazem a área da base vezes a altura, vezes 1/3, né? Essa é a principal coisa que eu falo pra vocês, porque, cara, vamos dizer que aqui ele te dá um número 5 de lado. Bom, aqui você já vai se complicar, por quê? Porque ele vai te dar um 5 e isso aqui vai virar fração, vai continuar a fração, você não vai conseguir cortar. Diferente se ele te der um 4 você já consegue cortar. Então, se ele te der um 5 nesse caso, é muito mais simples você fazer assim, né? No caso, se a altura da pirâmide der um número fracionário, é muito mais fácil você multiplicar frações do que dividir frações. Mas a princípio é isso. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Se cuidem, rapaziada.